As perguntas serão projetadas aqui, eu só vou ajudar aqui na leitura. Bem, por muito tempo, a igreja, de maneira geral, observa Israel como referência de sinais para o retorno de Cristo. É correto utilizarmos isso como parâmetro escatológico? Podemos olhar para Israel como um termômetro da volta de Cristo? Quando você olha para o desenvolvimento dos eventos escatológicos, é um elemento, sim, para você colocar como sinal. É um dos sinais, né? Nós temos que lembrar, então, que há diversos outros acontecendo. Então, é possível, sim, olhar para Israel dentro dessa perspectiva, como este sinal, mas não e sim um. É um dos sinais, porque os sinais eles vão acontecendo simultaneamente, progressivamente, até o fim. Israel, segundo o apóstolo Paulo, ele é um elemento da escatologia. O Paulo fala que o remanescente vai ser salvo, então nós temos que olhar para ele dentro dessa perspectiva, de que ali, dentro daquela nação, e não necessariamente dentro daquela nação, mas onde estiver judeu, haverá, no final dos tempos, um remanescente. Então, meu conselho, minha orientação é não confundir o Estado de Israel com o remanescente. Porque tem muito judeu ateu, muito judeu incrédulo, muito judeu que não caberia dentro da profecia paulina do remanescente. Quando Paulo fala do remanescente, é o Filho de Deus dentro do Israel. Por quê? Porque o próprio Novo Testamento nos pede para não confundir salvação com filiação, com sangue. As pessoas não são salvas porque nasceram de certas pessoas. E não serão salvas porque nasceram de certas pessoas. Nem judeu, nem qualquer outra etnia. Então, eu olho para Israel à luz do Paulo, especialmente, aqueles capítulos de 9 a 11 do Paulo, em Romanos, que me orientam a esperar, sim, uma conversão de um remanescente no fim dos tempos. E um papel desse remanescente na volta de Jesus. Agora, de que maneira a gente alinhar isso com os outros textos? De maneira equilibrada, né? Eu não dou um peso exagerado para Israel. Eu acho que Israel tem que ser colocado dentro dos elementos relacionados com o fim dos tempos, mas sem um foco exagerado, sem um foco acentuado. Faz parte, mas não é. Eu vou usar uma palavra que talvez vai ajudar a esclarecer aqui. Israel é parte da economia divina com relação ao fim dos tempos, mas Israel não é, na minha perspectiva, o relógio do fim dos tempos. Porque, para mim, qual é o relógio? Eu vou dizer para você qual é o relógio. Apocalipse 6, o quinto selo, me entrega, na minha leitura escatológica, o relógio. Eles perguntam para Deus ali, até quando o nosso sangue ficará sem vingança? E Deus responde para ele, para aquelas pessoas, né, que estavam perguntando lá no céu, né? Até que se complete o número de seus irmãos, que haverão de ser mortos, como igualmente vocês foram. Então, acho que aqui está o relógio. Aqui está. Há um número certo de pessoas para Deus alcançar, para o Evangelho alcançar. E quando esse número foi alcançado, aí Jesus aponta, aí o fim do mundo acontece, aí nós vamos encontrar nosso Senhor. Então, enquanto esse número não for alcançado, as coisas não vão chegar lá, ainda não vai acontecer. Então, o relógio, para mim, está naquele número, no número de irmãos que vão ser alcançados. O relógio, aqui para mim, né, nessa perspectiva, não é o Israel. Eu entendo que ele faz parte da economia divina, afinal de contas, Deus entregou para Paulo a revelação de que um remanescente seria salvo, mas esse remanescente pode ser salvo mesmo sem um estado étnico, mesmo sem uma bandeira. Não precisa de uma bandeira para que esse remanescente seja salvo. Tá? Então, eu quero olhar para Israel com equilíbrio, sem exagero. Amém. Só um adendo, então, pastor, quando você coloca essa perspectiva de Israel não ter essa preponderância em relação aos sinais, em Lucas 21, quando Jesus fala, olhai para a figueira, aquela figueira seria uma conotação,
uma comparação ao Estado de Israel, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na fim de texto de Abacuque, seria Jesus falando a Israel, ou apenas um exemplo que a árvore vai dar o seu fruto quando a estação própria chegar? Não tem a ver com Israel, naquele texto de Lucas 21, acho que é o versículo 13. Sim. Então, a minha leitura é a segunda, né? Eu entendo que a profecia ali, não é uma profecia, né? Ali é uma parábola para nos orientar. Olhem com atenção os tempos, discernam os eventos, né? Na hora de acontecer, vai acontecer. Ela vai dar o fruto no momento apropriado. Mas vincular a parábola especificamente com o Israel étnico, eu não faria esse vínculo direto. Perfeito. Segunda pergunta, por favor. Pastor, a sua interpretação de Daniel e Apocalipse é figurada ou literal? É meio a meio, tá? Porque ela não é totalmente figurada, porque eu estou afirmando com vocês aqui um reino literal na Terra. Estou afirmando com vocês aqui a figura do anticristo escatológico literal. Estou afirmando com vocês a grande tribulação literal. Então, estou afirmando com vocês um monte de eventos literais. Não são simbólicos, não são figurados. Agora, há coisas que são figuradas. Como você olha, por exemplo, para o texto de pegar aqui uma passagem de Apocalipse aqui. Quando ele fala dos sinais proféticos lá, capítulo 4. Primeiro cavalo, segundo cavalo, terceiro... Esse é capítulo 6, né? Capítulo 6, os 4 cavaleiros. Cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo. São figuras, não são cavalos literais. Não são cavaleiros literais. São figuras, representam alguma coisa, nos ensinam alguma coisa, apontam para alguma coisa. Quando o texto fala, por exemplo, de saíram do abismo cavalos que tinham cabeça de serpente, rabo de escorpião, uns negócios assim, assustadores, né? Digno de filme de terror. Quinta trombeta, né? Não são, né? Quinta trombeta, capítulo 9. Exatamente, não são literais, são figurados, representam alguma coisa, são símbolos de alguma coisa. Quando o texto fala da grande prostituta, a prostituta, ela é uma cidade, não é uma mulher de verdade. O texto inclusive diz, né? A prostituta está sentada sobre 7 montanhas. Está inclusive dizendo para a gente que cidade é essa. É Roma, cidade de Roma. Quando o texto fala de Cristo como cordeiro, não é um cordeiro de verdade. O texto inclusive diz que o cordeiro vai se casar com a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade, o cordeiro é um animal. Tem casamento entre um animal e uma cidade? Não tem. Mas então, você compreende que o cordeiro é Jesus e a cidade de Nova Jerusalém é a noiva, que é a igreja, que somos nós. Percebeu aí as imagens? Então não é totalmente literal, mas não é totalmente figurado, porque tem eventos ali. Então tem um reino histórico concreto, tem volta de Jesus histórica e concreta. O sujeito que diz que é totalmente figurado não vai nem afirmar a volta de Jesus. Eu encontrei um colega desse num debate uma vez de escatologia. Na fala dele, era um sujeito assim, bem irônico, né? Vocês ficam falando essas coisas, mas tem que dizer que é tudo figura. Jesus não vai voltar na história, não. Jesus não vai voltar. Ele diz que Jesus não vai voltar. Ele diz assim, Jesus volta para cada pessoa que morre. Pronto, a volta dele é individual. Ele dizia lá. Esse cara faz leitura figurada. Alguém aqui faz essa leitura? Acho que ninguém. Acho que ninguém faz essa leitura. Então, se alguém disser que faz leitura totalmente figurada, esse alguém problematiza, inclusive, a volta de Jesus. Problematiza, sim. Não tem volta de Jesus, não tem milênio, não tem nada disso. Esse é o cara que faz a leitura completamente figurada. O cara que faz a leitura completamente literal também tem problema. Senão ele vai colocar um cordeiro casando com uma cidade. É preciso ser 50-50, meio a meio, tá? É mais ou menos figurado, é mais ou menos literal. Para a gente poder afirmar
eventos literais, como volta de Jesus, como milênio, como o povo de Deus governando com Jesus, e ao mesmo tempo afirmar os símbolos. Jesus voltando em cima de um cavalo branco não é uma imagem literal. Ele precisa de cavalo para voltar? Tem cavalo no céu? Já imaginou um cavalo branquinho no céu esperando Jesus voltar? Ô Jesus, aqui é o seguinte, diz o Gabriel para ele. O cavalo está prontinho ali, ó. Está vendo ali? Cavalo branco. Está até com a sela em cima ali. Jesus, pode montar no cavalo e voltar para a terra. Ele não precisa de cavalo para voltar para a terra. Você me compreendeu aqui? Eu estou brincando com vocês um pouquinho aqui, para vocês perceberem que não pode ser também totalmente literal. Tem que ter o elemento figurado no meio, então é mais ou menos, é meio a meio. Então explica o cavalo aí para a gente, pastor. Qual cavalo? De que Jesus vai voltar, ué. O cavalo aqui está apenas representando Jesus como o guerreiro poderoso na sua volta gloriosa. Enquanto ele estava conosco, ele era o cordeiro que dá a própria vida e derrama o seu sangue. No momento da volta dele, ele é o guerreiro poderoso que vem para derrotar as bestas e todos os seguidores dela. Tem um autor, eu acho que é o Samuel Orton, no livro Apocalipse, ele coloca que os imperadores romanos, quando eles conquistavam alguma cidade ou generais, eles adentravam as cidades assentados em cavalos brancos. Era uma figura de autoridade, domínio que estava sobre aquela região. Poder, majestade. Exatamente. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta. As taças da ira de Deus no Apocalipse de João estão relacionadas ao princípio das dores que Jesus fala nos evangelhos? Sim. As taças representam o juízo de Deus sobre a humanidade impenitente. Nesse caso aqui, nós temos que lembrar que elas vão atingir especialmente, na verdade não é especialmente, né? Segundo o texto bíblico aqui das taças, ela atinge incrédulo, ímpio, as trombetas também, né? Os crentes devem lembrar-se do que aconteceu com o povo de Deus lá no Egito, né? As 10 pragas caindo em cima dos egípcios e o povo de Deus ali protegido. Então, isso me leva a uma leitura específica desse texto, tá? Eu sei que ela diverge dos queridos irmãos em função de corrente escatológica, mas eu vou afirmá-la mesmo assim. Eu entendo que, nesse sentido, as taças da ira não vão cair sobre os crentes, porque eles não estarão mais aqui. Eles já estarão mortos, porque foram degolados pela besta e os seus seguidores, né? Perseguidos pela besta, derramaram o sangue, e com o sangue dos crentes derramado, eles aparecem no capítulo 15 do Apocalipse, sobre o mar de vidro. Ali no mar de vidro, estão já diante do trono de Deus. Então a ordem bárbara seria a seguinte: no capítulo 13 se levanta a besta do final dos tempos. Essa besta do final dos tempos parte para cima do povo de Deus. O povo de Deus derrama o sangue, resistindo à pressão das bestas. E ali no capítulo 14 do Apocalipse, o sangue dos crentes vai subindo, até completar o lagar, que é chamado no capítulo 14 de o lagar da ira de Deus. Quando o lagar está cheio, completou-se o número de servos de Deus que dariam a vida para que este fim acontecesse. Na perspectiva apocalíptica, você vai se lembrar, os judeus imaginavam que a cada judeu martirizado, mais próximo estava o fim, porque Deus iria justiçar, trazer justiça ao sangue do justo derramado pelo ímpio. Então, quanto mais justo derrama o sangue, mais perto está o fim. Então, segundo o Apocalipse, os justos iriam derramando o sangue até o lagar encher. E quando o lagar encher, o que acontece no capítulo 15, onde eles estão? Estão lá em cima, já estão com Deus. Se estão com Deus, não estão aqui na terra. Se não estão na terra, as pragas que vão começar a partir do capítulo 16 do Apocalipse, taça por taça, uma por uma, elas são enchidas no lagar da ira e derramadas sobre a humanidade impenitente. E quem está na terra nesse momento é só incrédulo, seguidor da besta, que vai levar as taças na cabeça, né? Os crentes não. Os crentes já
doaram o próprio sangue, deram o próprio sangue, estão nesse momento aguardando a parousia de Jesus. No fim das taças, Jesus retorna com esta igreja gloriosa e os crentes ressuscitam para reinar com ele. É só um adendo. Amanhã, aqui na IERC, em várias igrejas no Brasil, haverá um culto onde nós estaremos orando pela igreja perseguida. Amanhã é o dia do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. São 360 milhões de cristãos sofrendo perseguição nesse momento. Muitos perdendo a sua vida, suas famílias, ou seja, são o princípio das dores, as coisas apertando até que seja de uma forma, acredito eu, de uma forma geral em todos os continentes, e não só em alguns bolsões de perseguição, Sim. como no mundo islâmico, como na Coreia do Norte, Sim. como em alguns países da África, etc. Sim. Então, nesse sentido, Bárbara, em algum momento, a morte desses crentes provoca as taças. Mas quando as taças acontecem, as taças já descem sobre os ímpios, sobre os iníquos. Os crentes não têm que ter medo das taças da ira, porque as taças da ira não são para eles, são para os incrédulos. Amém, né, gente? Glória a Deus. Próxima pergunta, por favor. O que Israel está atravessando hoje com o Hamas e o Irã é ainda o princípio das dores ou já estamos na grande tribulação? Não, meus irmãos, eu já disse para vocês agora há pouco, nós não estamos na grande tribulação. Porque, segundo o texto bíblico, quando ela acontecer, ela será maior do que qualquer outro momento histórico de perseguição. E para quem olha para trás, estuda história, já tivemos momentos muito ruins no passado. A igreja já foi perseguida de uma maneira intensa em momentos diferentes da história. Se você der uma olhadinha, por exemplo, para a história da igreja no século, a partir do ano 100 e alguma coisa assim, até mais ou menos o ano 300 ali, a quantidade de crentes que morrem é gigante. Os crentes morrem o tempo todo, eles são perseguidos, são decapitados, eles são pregados em cruzes, eles são pendurados em cruzes para iluminar as cidades com seus corpos queimando em volta da cidade à noite, eles são jogados para os animais. O número de crentes que morrem é tão grande que até hoje não dá para saber, nem fazer estimativa de quantos foram, quantos crentes morreram naquele período histórico. Então, quando você olha para a história, você consegue localizar tempos mais pesados do que o atual. Não é a grande tribulação. Você consegue sair de casa e vir até aqui. Você consegue sair de casa e chegar até aqui com a Bíblia na mão. Não precisa esconder a Bíblia. Você não precisa esconder a Bíblia para chegar até aqui. Então, não é a grande tribulação. Quando a grande tribulação acontecer de verdade, você vai ter que se esconder. Não tem como sair de casa assim com a Bíblia na mão. Né? Então, não é a grande tribulação. Além do mais, dependendo da perspectiva escatológica, quando a grande tribulação acontecer, a igreja não estaria na terra. Tem uma corrente escatológica, que eu acho que vocês conhecem bem, que entende que quando ela começa, a igreja não está na terra. Então, não pode ser a grande tribulação, você está aqui. Tá? Então, você ficou para trás, não é? Você acompanhou o meu raciocínio? Você acompanhou o meu raciocínio? Então, não pode ser a grande tribulação. Não pode. Então, nesse momento, nós vivemos de situação de desconforto, vivemos situação de opressão. Não é fácil ser crente neste mundo, não é fácil ser cristão aqui onde nós estamos, mas não é a grande tribulação, não. Certo? Não é, não. Quando a tribulação chegar, essa grande tribulação, o texto bíblico diz, ela será maior do que qualquer outra coisa antes, tá? Agora, entender que é princípios das dores, sim, o texto bíblico diz que é princípio das dores desde lá. Lembra que eu falei com vocês que as guerras vão crescendo? Vão crescendo. É parte dos sinais proféticos. É elemento das dores de parto. A guerra entre Israel e o Irã, ou Israel e o Hamas, antes tinha a guerra contra os palestinos, essa
essa situação que Israel está enfrentando é parte, sim, das dores escatológicas. Concordo com vocês, mas não é grande tribulação, não. Próxima pergunta. Podemos compreender o anticristo de forma mais abstrata, como uma ideia de um sistema, ou temos que imaginá-lo de uma forma personificada? Então, é aquela pergunta que alguém me fez agora há pouco, figurado ou literal? O colega que lê de forma literal entende que ele é uma figura concreta. Eu entendo assim, essa é a minha maneira de entender. O anticristo do final dos tempos, ele é um personagem histórico concreto, é uma figura concreta. Segundo o Apocalipse, é um homem, então não é um demônio, é um anjo. Desculpe, não é um anjo, é uma pessoa instrumentalizada pelo dragão, pelo diabo, para perseguir a igreja do Senhor, para perseguir o povo de Deus, para fazer a maldade e tal. É esse cara, é uma pessoa. Sim, ela pode ter domínio sobre instrumentos políticos. Eu acho que nesse caso é meio óbvio que sem o instrumento político ela não vai conseguir perseguir ninguém. Então ela precisa ter poder político para promover a perseguição. Sem poder político ela não consegue perseguir. Então, um governante fraco não consegue governar. Esse personagem aqui, o anticristo, é um personagem extremamente forte. Afinal de contas, ele vai ter condições de perseguir o povo de Deus no final dos tempos. Então, não eu imagino de forma abstrata, imagino de forma concreta, uma figura, uma pessoa que tem poder político para mover grupos, mover nações e tal. É como eu imagino. De forma abstrata, seria imaginá-lo como o espírito do anticristo, o espírito da perseguição, o espírito da opressão. Aí é muito vago, né? É vago demais. Essa forma vaga de imaginar um anticristo não faz jus aos textos que descrevem o anticristo. Quando você vai olhar, por exemplo, para 2 Tessalonicenses 2, o filho da iniquidade, o homem da apostasia, que foi destruído, que vai ser destruído com o sopro de Cristo, quando Cristo voltar, mas não é um negócio vago, é uma coisa concreta. A besta que se levanta do mar, do Apocalipse 13, não é uma coisa vaga, é uma coisa concreta. É gente de carne e osso. Segundo o Apocalipse, é número de homem. É 666. Próxima. O anticristo será muçulmano? Olha aí. Não, nesse caso eu não tenho a menor condição de dizer um negócio desse. Aí você está me colocando numa situação complicada. Eu digo um negócio desse, eu viro meme, daqui a alguns anos alguém vai me pegar e vai estudar. Um pastor lá em 2025 disse que... Como eu faço hoje com o livro aquele que eu falei agora há pouco, que marcou a volta de Jesus para 88, né? É a mesma coisa. Então, não dá para saber. Será uma pessoa assim? A etnia dela? Não dá para saber. Não dá. Não. A forma como esta figura vai perseguir a igreja implica que ela tem poder, ok? Certamente. Agora, se ela será de religião muçulmana, não dá para saber. Se você olhar para o Evangelho de João, por exemplo, Evangelho de João, não, a carta de João, na cartinha de João, ele será um cristão, inclusive, né? Ele saiu de nós porque não era dos nossos. Ele seria, se eu quiser responder a sua pergunta aqui usando o 1 João, eu vou dizer para você que ele é cristão e não muçulmano, né? Ele era dos nossos, saiu de nós. Durante a história da igreja, inclusive, durante boa parte da história da igreja, o anticristo seria um cristão. Teve momentos em que alguns disseram que ele seria judeu da tribo de Dan. Ele seria o anticristo, né? Como eu falei com vocês, agora, década de 80, quando eu era adolescente, falaram que ele era russo, Mikhail Gorbachev. Isso é espírito dos tempos, tá? Eu acho que se a gente ficar vinculando a identidade dele aos nossos pesadelos contemporâneos, a gente vai trocar de identidade a cada mudança de pesadelo, não é? Nesse momento, nossa ansiedade é o mundo muçulmano, mas alguns anos atrás era a Rússia. Então, eu acho que nesse caso não é sensato ficar fazendo esse tipo de vínculo. Pode ser que seja, mas pode ser que não, tá? E se ele for um cristão? Se ele for, de repente, aí um governante de um país cristão, uma Alemanha,
uma França, um Brasil. Hein? Não pode ser brasileiro, não? Não pode, não? O anticristo não pode ser brasileiro, não? Olha aí, olha só. Esse riso é de nervoso, né, E gente? se ele se levantar entre nós, falando português? Já imaginou? Então, eu acho que nesse caso aqui, esse tipo de vínculo entre o anticristo e os muçulmanos é próprio de uma ansiedade nossa contemporânea. Mas eu acho arriscado ficar identificando o anticristo com essas ansiedades. Martinho Lutero identificou o anticristo como o Papa João 22. O Papa João 22 identificou o anticristo como Martinho Lutero. Assim não dá, né, gente? Então, acho que nesse caso é arriscado fazer esse tipo de juízo. Pode ser, pode não ser. Tem um livro do pastor Armando Chaves Cohen, que é um especialista em escatologia, mas da área pentecostal, que ele, interpretando o Apocalipse por versículo por versículo, capítulo 13, eu acho que é o versículo 4, que diz que uma das cabeças da besta Sim. que subiu do mar, Isso. ela estava ferida de uma chaga mortal. Isso. E que ela seria curada, essa chaga. Sim. E ele afirmava no livro que o livro foi no começo dos anos 80, que a chaga mortal era a separação das duas Alemanhas, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, que o anticristo, e aí vem aquela história do Gorbachev, ser o anticristo, iria unir as duas cabeças, né? Então hoje o querido pastor Armando Chaves Cohen, virou meme, porque passou esse tempo e o anticristo nos revelou. Vou dar mais um exemplo para vocês. Vocês devem ter estudado na escola um personagem chamado Antônio Conselheiro, certo? Lembra dele? Quando vocês estudaram na escola lá, os conflitos nossos da história do Brasil, você encontrou com um cara chamado Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um profeta desses profetas populares. E ele dizia que o anticristo era o rei de Portugal. Não, a gente vai ficar trocando de identidade a cada vez que muda a ansiedade. Fazia sentido o Antônio Conselheiro dizer que era o rei de Portugal. Fazia sentido ele falar que era a Alemanha. Fazia sentido na década de 80 você ter medo da Rússia. Faz sentido hoje você ter medo do Irã. Mas eu acho que os nossos medos não devem ser instrumentos de interpretação escatológica, tá? Porque os nossos medos são volúveis demais. Eles vão para um lado e vão para o outro com muita facilidade, tá? Próxima questão, por favor. Os animais e os chifres de Daniel não seria uma referência direta aos reinos da Pérsia, da Grécia e dos diádocos e de Roma? Ou é uma referência genérica aos sofrimentos do povo de Deus? Sim, correto. Os animais, lá do capítulo 7 de Daniel, né, são reinos. Ele mesmo disse isso, né? São reinos. Os animais, o bode e o chifre serão identificados claramente com a Pérsia e a Grécia. Está corretíssima a questão de quem apontou aí na pergunta. Mas ficou por isso mesmo? Acabou ali? A profecia está esgotada? Não vale mais nada? Não. Nós olhamos para esse texto e conseguimos entender que, apesar de, no momento histórico, ela ter tido um certo cumprimento, por ser profecia, ela não se esgota na Grécia e na Roma, não se esgota nos 4 animais ali daquela época do Daniel e dos leitores do Daniel. Da mesma maneira que quando eu disse para vocês que a primeira parte do Mateus 24 se cumpriu no ano 70, não esgotou o texto. Não dá para dizer, bom, já que cumpriu, acabou, não precisa ler esse texto mais. Não é assim que nós tratamos as profecias bíblicas, né? Não é assim que elas funcionam. Porque na teologia nós chamamos isso de reserva escatológica. Ela teve um cumprimento, mas por ser profecia, há uma reserva, há uma redundância profética. Aquele evento, ele pode se replicar na história. Eu mostrei para vocês isso lá no Antíoco Epífane. Aquele texto do Daniel se cumpriu no ano 167. Mas se cumpriu de novo no ano 70. E vai se cumprir de novo? Vai.
por causa da chamada reserva profética. A profecia não se esgota ali no Antíoco Epífanes. Não. E falar, por exemplo, sobre referência genérica aos sofrimentos do povo de Deus, sim, eu disse para vocês que o povo de Deus vai sofrer durante toda a história, e vai mesmo. E o sofrimento vai crescer cada vez mais. Então, dá para usar esses textos para dizer a mesma coisa. Os 4 animais são cada vez piores, o sofrimento vai ficar cada vez pior, até a chegada do reino dos santos do Altíssimo. Próxima pergunta. Qual o intuito do aprofundamento dos estudos em Apocalipse, tanto no doutorado e pós-doutorado? Por que essa escolha logo pelo último livro da Bíblia? E por que o final da história e um novo começo na eternidade? Aí tem um monte de pergunta aí. Pois é. Aí traz três. Aqui. Eu imagino que a pergunta é por que eu me interessei por estes assuntos. Tá? Isso tem muito a ver com nossa relação com os textos bíblicos. Tá? Eu lembro quando eu fui fazer o doutorado em Ciências da Religião, na área de literatura bíblica. Essa é a área do meu curso de Ciências da Religião, literatura bíblica. Né? Eu tinha gente estudando Salmo 23. Um mestrado em Salmo 23. O outro estava fazendo mestrado naquele texto do lava-pés. Não, doutorado. Eu participei da banca dessa pessoa. Era um padre lá do interior de São Paulo. O doutorado dele foi na passagem do lava-pés. O cara estudou 4 anos o lava-pés. 4 anos. Aí tem gente que estuda um tempão outros textos da Bíblia. O que leva você a escolher um texto bíblico para fazer um mestrado, um doutorado? Depende da forma como você lê os textos que mais te provocam, textos que mais te angustiam. Isso varia de pessoa a pessoa. Né? Se todo mundo escolhesse o Apocalipse, ninguém estudaria Gênesis, ninguém estudaria Mateus, não? Tem gente estudando a Bíblia em espaços, lugares diferentes da Bíblia, né? Ali naquele mestrado, doutorado ali. Então, não é, eu escolhi porque esses textos me provocaram, esses textos me angustiavam no sentido que eu queria entendê-los. Não eram tão acessíveis assim. E o fato de eles não serem acessíveis me deixava ainda mais interessado em estudá-los. Né? Eu confesso a vocês, gastar 2 anos do mestrado para estudar o Salmo 23 não me anima muito, não. 2 anos no Salmo 23, Elisete. 6 meses no versículo 1, 6 meses no versículo 2. Eu acho que faltaria ânimo para mim. Agora, Apocalipse, meus irmãos, 4 anos assim que passaram no piscar de olhos, sabe? Estudando o Apocalipse de João. Eu lembro que eu gastei um semestre estudando um manuscrito de Qumran para comparar com o Apocalipse. O manuscrito, ele tinha assim, o tamanho da minha palma, essa parte central da minha mão aqui, ó, a palma da mão. O manuscrito se chamava 491C. Significa o seguinte: foi um manuscrito de Qumran encontrado na caverna 4 de Qumran, de número 491, parte C. Eu gastei 6 meses estudando esse manuscrito, que era menor do que a palma da minha mão. De cavar aquele negócio, fuçar aquele troço, estudar letra por letra daquele negócio e depois comparar com o Apocalipse. Esse negócio me instigava, me provocava. Então tem a ver muito com gosto. O que te provoca no texto bíblico? Se eu te dissesse para você, venha fazer uma pesquisa comigo aqui no mestrado, que pesquisa bíblica que você faria? Que texto que você usaria para trabalhar? Bom, aí depende de você, depende. Né? Porque o final da história e um novo começo da eternidade não tem necessariamente a ver com o final do Apocalipse. O Apocalipse não fala só do final da história, né? É bom lembrar que o Apocalipse não fala só do final da história. Fala do final da história, mas fala de muitas outras coisas. O Apocalipse é um texto denso. Então, neste sentido, ela está pitando lá, tu viu lá? É um sinal profético. É um sinal do fim, né? O final do fim. Então, não é por causa do fim da história. Não é por isso que a gente estuda esses textos, tá? Então, o tema fim da história faz parte do Apocalipse. Eu gosto do Apocalipse
por ele, pelos textos dele, pelas passagens dele, pelas expressões, pela densidade, pelos símbolos. Eu gosto de discutir esses elementos, as bestas, os dragões e tudo mais. É isso aí. Não, são gostos, né? Assim, tem Nova Jerusalém no final da história, tem milênio, tem juízo final, tem, mas é um pedacinho do Apocalipse. E o resto? Tem muita coisa para estudar no Apocalipse, né? Tem. Próxima pergunta, por favor. Sobre os sinais. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais seriam sinais? Dentre outras grandes catástrofes, por que as atuais simbolizam que o fim está perto? Então, eu já falei para vocês que as guerras, todas elas, desde aquela lá de Jerusalém, todas elas são sinais proféticos. Desde o ano 70. Primeira e Segunda Guerra está dentro. Está dentro. Qualquer outra guerra que você encontrar entre o ano 70 e nós, pode colocar dentro dessa estrutura aqui, né? São sinais. E elas devem ser compreendidas dessa forma. Tem guerra, sinal de que o fim está próximo. Sinal de que o fim está próximo. A pergunta que você me faz lá na última parte ali mas não, a gente passou 2000 anos desde a primeira guerra lá dos anos 70, lá dos judeus contra os romanos, e o fim do mundo não aconteceu. Quer dizer que não vai acontecer mais? O incrédulo pensa assim. Nós não. Nós não pensamos assim. Nós olhamos para esse delay de outra maneira. Eu prefiro olhar para esse intervalo, apesar de ele demorar 2000 anos, né? Eu prefiro olhar para ele à luz do Pedro. Quando o Pedro diz assim, não é tardio, não é porque ele está demorando. Não é isso não. É a graça e a misericórdia dele, não querendo que muitos se percam. Então, o Pedro está dizendo o seguinte, olha, o que você enxerga como demora, na verdade, é a misericórdia do Senhor, dando oportunidade para que o seu vizinho se converta. É a graça de Deus se manifestando, dando oportunidade para que o seu parente se converta. Porque quando ele apontar nos ares, não tem mais oportunidade nenhuma. E o seu parente, o seu vizinho, incrédulo, vão para o inferno de olho fechado. Então, não compreenda como o incrédulo está demorando, é sinal de que ele não vem, essas guerras todas aqui é sinal de que esses textos são equivocados. A palavra do Senhor não falha. A Bíblia é a palavra de Deus. Na época do Pedro, eles estavam olhando e dizendo, olha Pedro, olha só, você está falando isso é besteira. Já faz algumas décadas, ele não voltou ainda. Na época do Pedro. O incrédulo fala a mesma coisa para nós hoje. E eu uso Pedro até hoje, para dizer para ele, olha, ele não voltou ainda, porque Deus é misericordioso e está te dando oportunidade para você se converter. Não? Então, não perca a fé, porque, entre aspas, está demorando. Aproveite esse momento para salvar o máximo de pessoas à sua volta. E isso só andando assim na parte histórica, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma coisa que se repetiu, e ali você tem um período curto de tempo entre uma e outra. Você teve, na Primeira Guerra Mundial, uma organização de países, né, que era chamada Tríplice Entente, e aí, na Segunda Guerra Mundial, você tem um eixo. E é muito interessante que são 3 países, né, 3 aglomerados de nações na Primeira Guerra Mundial, 3 países na Segunda Guerra Mundial, e hoje, na política, né, global, você já percebe que, naturalmente, já está se formando mais um grupo de países, formado pelo Irã, pela Rússia e pela China. Então, parece que a história está se repetindo, no sentido dessa... esquentando Sim. o ambiente para proporcionar, talvez, uma guerra de grandes proporções. Da mesma forma, né, como os aliados na Segunda Guerra Mundial, capitaneados ali pela Inglaterra, pela França, mesmo ela sendo ocupada, e pelos Estados Unidos, e também pela Rússia, né, hoje você tem um bloco formado pelos Estados Unidos, muito claro isso, Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França. Né? Então, parece que a história está voltando, está se repetindo, de aglomerações de países em forma antagônica. Os blocos, né? Blocos de oposição mundial. Eu lembrei de um negócio aqui, eu queria destacar
não tem relação com a sua fala, mas tem relação com o que eu disse agora há pouco, né? A gente, às vezes, tende a esquecer alguns dados, e isso obscurece o nosso juízo. Olha só. Segunda Grande Guerra, teve lá o Holocausto, os judeus morrendo em grande quantidade. Bom, além de judeu, morreu cigano, morreu sérvio, os nazistas mataram um monte de gente junto com os judeus, evidentemente morreu muito judeu. Ali, segundo as contas, 6 milhões de judeus. É um número gigante, né? Enorme. Agora, você se lembra quantas pessoas morreram quando os portugueses e espanhóis chegaram na América em 1500? Os números são levantados pelos historiadores, não são exatos, as estimativas variam bastante. Mas eu vou te dar um número aqui. O número mais pessimista, no sentido de que morreu muita gente, estima que morreram 70 milhões de nativos quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui nas Américas. 70 milhões de nativos. Do Brasil até lá, a América Central, tá? 70 milhões. Números mais otimistas dizem que morreram 30 milhões. Você vai pegar no livro de história, vai ter aquele historiador mais otimista, não, morreu só 30 milhões. Só 30 milhões? Mas 30 milhões, irmão? 30 milhões de nativos morreram quando os portugueses chegaram aqui. Os portugueses e os espanhóis arrebentaram conosco aqui. Sabe, pisando na cabeça dos índios. 30 milhões de índios morreram aqui quando eles chegaram. As estimativas mais pessimistas falam em 70 milhões de pessoas. Esse número é, para alguns, o maior holocausto da história da humanidade. Em termos de quantidade de pessoas que morreram num processo de invasão e de guerra, 70 milhões é muita gente. Então, esses livros estão dizendo o seguinte: nunca houve na história da humanidade uma época em que uma civilização matou tanta gente, 70 milhões de pessoas. São considerados os maiores assassinos da história. Isso. Maior que os Césares, maior que Hitler, etc. Quem são? Os portugueses, tá? Os espanhóis, tá? Então, a gente tem uma memória assim, muito seletiva. Eu queria que você entendesse que um discernimento mais amplo dá para a gente um pouco mais de equilíbrio na hora de fazer os juízos, tá? É isso. Próxima pergunta, por favor. O que objetivamente significa a figura do anticristo, besta e falso profeta? O anticristo, ele será o adversário escatológico, a figura, a pessoa que será usada pelo dragão, o diabo, para promover a derradeira tribulação, a grande tribulação. Ele também é chamado de besta. A besta no Apocalipse é o anticristo. Só que você tem duas bestas ali no capítulo 13. Você tem a besta grande e a besta pequena, a bestona e a bestinha. A bestona, que nasce do mar, é o anticristo. A bestinha, que nasce da terra, é quem promove o culto da besta grande. E nós costumamos interpretar esse texto entendendo que é uma referência religiosa. Esse personagem vai promover o culto, a celebração, a divindade do anticristo. Figuras que vão se levantar concretamente, objetivamente, historicamente, no fim dos tempos. Desculpa, só para completar, não completar, né, até perguntar. Então, essa besta que sobe da terra, né, a bestinha, seria talvez o falso profeta ou seria uma outra figura? Não, o falso profeta é sinônimo dessa besta. O falso profeta é essa besta. Próxima pergunta é normal ter medo do arrebatamento? Eu amo Jesus, mas tenho medo de ficar, pois percebi que não prego a palavra o suficiente. Medo do arrebatamento não é normal. Não é normal para ver. O arrebatamento culmina no encontro com Jesus. Medo do arrebatamento, então, não é normal, não. Medo de ficar, sim, mas nesse caso faz algum sentido, né? Isso. Lembra aquela brincadeira? Não é brincadeira, foi sério que eu falei agora há pouco aqui, quando eu pedi a vocês que quem não tem problema tem que fazer uma autoavaliação. É nesse sentido aqui. Esse tipo de avaliação. Essa pergunta é uma forma de avaliação, né?
Mas eu queria provocar você um pouquinho mais que fez a pergunta, independente de quem for. Eu queria te provocar um pouquinho mais. Não vincula o arrebatamento, assim, o seu encontro com Jesus, alguma coisa que você faz ou deixa de fazer, não, tá? Não prega o suficiente. Isso é suficiente para você ficar? Aí, deixa eu te lembrar uma coisa. Tem uma passagem dos evangelhos que Jesus está falando sobre o fim dos tempos. Naquele momento ali, ele diz assim para um grupo de pessoas, fica à esquerda. Aí eles falam para ele assim: mas Jesus, nós pregamos em teu nome, nós curamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E Jesus olha para ele e fala o quê? Nunca vos conheci. Você me entendeu? Eles pregavam no nome de Jesus, eles curavam no nome de Jesus, eles expulsavam o demônio no nome de Jesus. Jesus fala: vocês não são meus, não. Nunca conheci vocês, vocês não são salvos, não. Bom, como é que eles puderam pregar, curar e expulsar demônio e não são salvos? Viu o perigo de você vincular uma coisa a outra? Tá? Então não faça esse vínculo, não. Salvação é uma coisa muito séria, tá? Faça análise espiritual, sim. Faça análise do seu coração, sim. Isso é muito importante, tá? Muito importante fazer essa análise espiritual profundamente. Esse discernimento espiritual é importante para a caminhada cristã, mas sem criar esse vínculo aí, porque a palavra nos diz que ele não significa muita coisa, né? Um cara pode ser um baita pregador e chegar lá, Jesus fala para ele: olha, não conheço você, não te conheço. Vai para o fogo do inferno. Tá? Então, pregar não salva ninguém. Curar não salva ninguém. Expulsar demônio não salva ninguém. É o que diz o texto, é o que o texto está falando, né? Isso não quer dizer que nós não vamos pregar, não vamos curar, não vamos expulsar demônio. O que quer dizer é que isso não significa que se você faz é salvo, se não faz não é salvo. Me entendeu aqui a lógica? É para você entender que salvação é um negócio muito mais profundo do que isso, tá? Lembra da parábola do joio e do trigo? A parábola do joio e do trigo. Tem um momento em que Jesus contou uma parábola. Tem joio e trigo juntos. O joio semeado pelo diabo. O trigo, o povo de Deus, a igreja do Senhor. Aos discípulos, os trabalhadores digam assim: deixa a gente cortar o joio. Aí eles recebem a seguinte palavra: não corta não, para que não corte junto o trigo. Deixa que no final os anjos vão separar. O que essa parábola nos ensina? Me acompanhe com muita sensibilidade espiritual. Tá? Ela nos ensina que você pode ter uma pessoa que se batizou, está dentro da igreja, caminha aqui dentro e é joio ainda. É isso. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Tá? Eu sou batizado. Batizado é um negócio, ser salvo por Jesus é outra coisa. Nós temos que ter discernimento para não confundir as coisas, tá? Então, aqui eu estou problematizando a questão que ele levantou aqui, porque eu acho que é uma questão muito interessante. Sim, não é normal ter medo do arrebatamento, já que o arrebatamento vai te levar ao encontro de Jesus. Ter medo de ficar é normal? Sim. Mas o que esse medo significa? A necessidade de fazer uma análise espiritual, avaliar o próprio coração. Essa autoanálise é importante para a sua caminhada espiritual, porque o crente verdadeiro, ele não tem medo do arrebatamento. Próxima. É errado querer ir para o céu somente por medo do inferno? Mesma linha, né? Mesma linha. Aí você faz aquela pergunta, né? Olha aí. Sim, eu acho equivocado esse desejo pelo céu por causa do medo do inferno. O que deve nos levar para o céu não é o céu, é a companhia de Jesus. O céu é consequência, né? É consequência. O nosso grande desejo não é o céu, é a companhia de Jesus. O nosso grande desejo não é o paraíso, é estar com o nosso Senhor. É esse o nosso desejo. Então, por isso que querer ir para o céu e medo do inferno
não são bons desejos em si, né? Aí eu aceitei Jesus porque eu quero ir para o céu. Tem um negócio esquisito nessa fala. Está esquisito isso aí. O amor de Jesus te atraiu? Sim. A graça e a misericórdia dele, a cruz dele te atraiu? Maravilha. Agora, o desejo de ir para o céu te atraiu? Opa, toma cuidado, tá? Eu lembro que quando eu era criança, Bárbara, o pastor Luiz, eu lá na minha roça, lá em Mantena, né? Numa época eles passaram um filme para evangelizar. O nome do filme era Inferno em Chamas. Não sei se você já viu esse filme aqui, mas na minha geração, eles passaram esse filme para criança. Eu era uma criança, rapaz. Eu era um junior, né, Elisete? Elisete não estava lá comigo naquela época, não, né? Não me conhecia na época. Eu era um junior. E aí reuniram todo mundo lá na igreja, sentaram as crianças lá e passaram o filme Inferno em Chamas. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas esse filme é literalmente um motoqueiro que cai de moto, perde a cabeça. Tem uma cena em que a cabeça dele sai rolando dentro do capacete e as criancinhas assim. Esta cena da cabeça dele rolando não foi o pior. O pior foi que depois da cena da cabeça rolando, o filme vai para o inferno. E as criancinhas, rapaz, as criancinhas ficaram aterrorizadas. Elas ficaram assim, atormentadas. Depois que terminou o filme e o missionário fez o apelo, não ficou uma criancinha no banco, cara. Elas foram para frente correndo e abraçaram o missionário. Nenhuma criancinha escapou. O medo do inferno levou todas as criancinhas para frente. Mas não foi isso que me salvou. Não foi isso que me levou até Cristo, tá? Não foi, não. E um monte de criancinha lá, colegas meus daquela época, que foram correndo para frente assustadas, não estão no evangelho mais, não. Estão no mundão hoje em dia, tá? São baita incrédulos hoje. Então, medo do inferno não salva ninguém. Desejo de ir para o céu não salva ninguém. Tem que lembrar de João 3,16. Tem que lembrar da graça de Jesus, do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus. É isso que deve provocar em você o desejo de ir até Ele. Não é medo de céu, medo de inferno, nem desejo de céu, tá? Não, céu é consequência. Eu quero estar onde meu Senhor estiver. Morri, eu quero estar com Ele. Tá? Ele volta, quero voltar com Ele. Ele reina na terra, quero reinar com Ele. Depois do juízo final, a Nova Jerusalém, quero estar com Ele, meu irmão. É isso que eu quero, nada mais. Então, nesse caso aqui, onde eu quero estar? Com Jesus. É isso que o Paulo escreve lá na carta dele aos Filipenses. O meu desejo é estar com Cristo. É isso. Amém. Nós temos 4 minutos. Opa, viu? E Como é ainda importante isso aí? 10 perguntas, 10 a 12 perguntas Não, ainda. uma só o suficiente. Infelizmente, não vamos conseguir responder todas. Só mais não uma. fique triste se a sua pergunta não for respondida. Mas, O pastor Luiz depois responde as outras 10, não é isso? Eu? Olha lá. Isso. A partir de amanhã, Amanhã pastor Anselmo. pastor Anselmo vai dar conta. O ataque de Israel ao Irã. Esse cenário se enquadra na profecia de Ezequiel? O ataque de Israel ao Irã, profecia de Ezequiel. Ok, se eu disser que sim, nós estamos afirmando o cumprimento de uma profecia específica do final dos tempos e o cumprimento histórico dela. Aí seria muito parecido com aquele colega que escreveu o livro lá e disse que o Mikhail Gorbachev era o anticristo. Esse tipo de juízo eu não quero fazer com vocês. Eu não posso fazer com vocês. Porque, vejam só, esse tipo de juízo está apontando especificamente para um calendário, que é o calendário de Ezequiel. Ezequiel tem calendário, o Apocalipse tem calendário, o Paulo tem calendário. Então, quando a gente aponta especificamente para esses calendários, nós estamos datando a volta de Jesus, mesmo que você não date especificamente. Vou dar um exemplo para vocês. É até mais claro esse exemplo que eu vou dar. Às vezes eu participo, pastor Luiz, de alguns debates, e alguns colegas, eles falam com bastante naturalidade que esta é a última geração. Porque esta é a última geração, porque esta é a última geração, porque esta é a última geração.
Depois que ele fala, eu pergunto para ele. É a primeira coisa que eu pergunto, tá? Já sabe que eu vou perguntar isso, se você me conhecer. Se você estiver nesse debate, sabe que eu vou perguntar. Querido colega, tem que falar amistosamente, né? Querido colega, me responda aqui. Quantos anos tem uma geração? Quando eu pergunto isso, o cara já fica... E agora, que responde? Aí o cara fica todo desconfortável. Não, aí você está querendo... Não, querendo o quê? Eu quero saber quantos anos tem uma geração. Só isso que eu quero. Aí ele não responde. Porque se ele responder, ele dá a tua volta de Jesus. Se ele disser 30 anos, conta daqui a 30. Se ele disser 40 anos, conta daqui a 40. E isso ele não consegue fazer. Então, até dizer que esta é a última geração, é uma forma de datar a volta de Jesus. E eu lembro a vocês que ele disse para nós que não nos compete saber os tempos e as épocas. Esse juízo aqui eu não vou conseguir fazer com vocês. Sinto muito. Porque fazer esse juízo é dizer quanto tempo falta para a volta de Jesus. E eu só posso dizer para vocês, neste caso, com tranquilidade, está próximo. Mas não sei quando vai ser. Só por, de repente, entre nós, tem alguns mais jovens na fé. O texto de Ezequiel, capítulo 37, capítulo 38 de Ezequiel, e no capítulo 20 de Apocalipse, volta novamente a guerra de Gog e Magog. Isso. Então, o texto está fazendo essa alusão. Gog e Magog aparecem em Ezequiel, e lá em Apocalipse, o Apocalipse puxa Ezequiel, porque o Apocalipse, aquele finalzinho ali, a partir do 18, ele é, assim, com clareza, uma retomada de Ezequiel. Para te ajudar a entender isso aqui, o capítulo 13, 14, está muito próximo de Daniel. E o 18 até o 20, até o milênio, é o Ezequiel. Então, apontar para o cumprimento da profecia é dizer dizer quanto falta para a data da volta de Jesus, e aí, nesse caso, eu não faria isso com vocês, não. Eu acho que a única coisa que a gente pode dizer é que está cada vez mais perto. Está chegando. Nunca esteve tão perto. Está chegando, está próximo no gerúndio, né? Sim. Pastor, estamos encerrando. Pastor Luiz Cláudio, infelizmente, né? Por nós ficaríamos aqui até as 10. Pode ser mais duas? Mais duas. Mais duas. Ah, mas você viu que o relógio mudou para vermelho? O relógio mudou para vermelho. Pois é. Já cor de sangue. A gente, com ser tão britânico, assim, o horário. Isso é maravilhoso. Eu comentei com ele aqui agora que não estou estressado com o relógio. Na verdade, o relógio é muito bom para quem está aqui. Porque se não tivesse relógio, meus irmãos, você não sabe o quanto eu falo. Eu falo muito, tá? E essas perguntas aqui, uma delas iria de 15, 20 minutos por pergunta. Então, com o relógio, a gente se controla, né? Boa noite, querido pastor. Quando Daniel se refere ao povo santo e fala sobre o povo ele fala sobre o povo de Israel ou sobre a igreja de Jesus? Na sua ótica, Jesus vai voltar antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou após a grande tribulação? Eu já respondi essa pergunta para vocês aqui agora há pouco, você lembra essa, né? Só que não nestes termos. Mas se for para colocar nesses termos, eu coloco também, não tem problema. Mas eu lembro a vocês que nós estamos diante de uma questão que tem correntes escatológicas distintas. Então, você vai encontrar um pastor que abraça uma, outro que abraça a outra, né? E assim você vai ter os colegas discutindo no cafezinho lá qual corrente ele abraça, tá? E nesse caso, você vai me ouvir, vai me entender, e eu peço que você me entenda, mas não precisa necessariamente acompanhar a minha corrente. Vamos lá. Eu entendo que quando Daniel fala do povo santo, falando do povo de Deus, e lá no Daniel, não tem distinção ainda entre igreja e Israel. Porque não tem igreja lá na época do Daniel. Não tem. Quando você vai encontrar o povo de Deus no Novo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento tem um elemento étnico, inicialmente ali em Jerusalém, os judeus, mas a partir do momento em que os judeus saem ali de Jerusalém, o povo de Deus é o membro do corpo de Cristo. O Paulo vai falar sobre isso na carta aos Romanos, Apocalipse vai falar sobre isso no capítulo 2, 9, 3, 9, e 2, 9 e 3, 9, inclusive, são textos muito densos, e alguns até acham violentos para falar o que ele fala. Quer ver um negócio?
2:9, ele fala de judeus que se dizem judeus, mas não são judeus. Quem são esses judeus que se dizem judeus e não são judeus? São membros lá da sinagoga, de etnia judaica, de sangue judeu, mas para o autor do Apocalipse, eles não eram judeus de verdade, porque não serviam ao Deus verdadeiramente. Porque o judeu verdadeiro era aquele que servia a Jesus. Então, quando você pega os textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e pergunta quem é o povo de Deus, tenho a perspectiva de que o povo de Deus não é um grupo duplicado, como se fosse duas faces de uma moeda. Eu tenho para mim que o povo de Deus é um só, formado por judeus e gentios, mas é um povo só, não dois povos. É a maneira como eu tenho entendido esse assunto, tá? Deus tem um povo, e dentro desse povo ele tem judeu e gentio. Judeu que reconhece Jesus como Salvador, e gentio que reconhece a Jesus como Salvador. Isso quer dizer que, nesta perspectiva deste pastor que vos fala, judeu que não reconhece a Jesus como Salvador, não faz parte do povo santo. Porque não tem salvação por sangue, genética. A única forma de se salvar é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Se o judeu não aceitou Jesus como Salvador, está perdido. Ele não vai ser salvo porque ele é judeu. Tá? Então, nesse sentido, povo de Deus é um só. Sim, dividido em dois grupos, porque o Paulo faz isso. O judeu convertido faz parte do povo santo. E o gentio convertido faz parte do povo santo. A segunda questão que você me faz, nós temos aqui as correntes, você sabe que elas existem. Na perspectiva escatológica, nós temos 3 grandes correntes escatológicas. Uma que se chama pré-milenista histórica. São 4, né, pastor? São 4 correntes escatológicas. Pré-milenista histórica, que entende que haverá milênio, volta de Jesus histórica. Jesus volta antes do milênio, inaugura o milênio, depois do milênio, Nova Jerusalém. Essa é chamada de pré-milenismo histórico. Depois nós temos o amilenismo, que entende que o milênio é o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, é o tempo da igreja, e quando Jesus voltar, é o fim do mundo, juízo final. Então não tem milênio na Terra, dentro da história, na perspectiva milenista. A perspectiva pós-milenista entende que Jesus volta depois da paz na Terra, depois de um período de paz e prosperidade na Terra. Então, se ele volta depois disso, é pós-milenismo. Tem um milênio, tem um período de paz. Geralmente, esse período de paz, nessa perspectiva, é alcançado por meio da pregação da igreja, a evangelização mundial, o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas, e aí vem um período de paz. Depois da paz, vem a volta de Jesus. Então, o milênio vem antes. Então, é pós-milenismo. E a corrente pré-milenista dispensacional, que argumenta que ela parte do pré-milenismo histórico e argumenta 3 elementos adicionais aqui. Um elemento adicional é a lógica das dispensações. O segundo elemento adicional é o papel de Israel no fim dos tempos. Israel precisa cumprir as profecias literais do Antigo Testamento para que o fim aconteça, especialmente as 70 semanas de Daniel. Sem isso, não tem o fim. Então, Israel tem que se converter. Para Israel se converter nesse formato, a igreja não pode estar presente na terra. Então, ela tem que ser arrebatada antes de iniciar a tribulação. Aí, Israel é perseguido e se converte, e aí Jesus volta com a igreja. Essa perspectiva é a perspectiva dispensacional, né? São 4 grandes correntes. O que você percebeu, então, é que normalmente as correntes, elas definem muito bem e claramente a questão do milênio, mas não tão bem e claramente a questão da tribulação, com exceção desta última que eu falei com vocês. Então, com relação especificamente à tribulação, nós temos 3 visões. Uma chamada de pré-tribulacionismo, que é essa que eu falei para vocês. A igreja sai para que Israel se converta, depois a igreja volta
e o milênio acontece. A outra é a mídia tribulação, né, que entende que a igreja passa por um período da tribulação, geralmente a metade, né, ela duraria 7 anos, né, e depois da metade a igreja sai, ou um pouquinho depois, a igreja sai, e aí a igreja volta no final com Jesus, né, para inaugurar o milênio. E após a perspectiva pós-tribulacionista entende que a igreja passa por toda a tribulação, aí junto com Israel, né, e Israel se converte com a igreja na terra mesmo. E após a tribulação, há um encontro com Jesus nos ares. Por isso a perspectiva é pós-tribulacionista. O encontro com Jesus nos ares é após a tribulação. E após o encontro com Jesus nos ares, Jesus, a igreja e o Israel agora convertido vão reinar na terra durante o período milenar, né? Então você percebeu que são 3 perspectivas com relação à tribulação e 4 perspectivas com relação ao milênio, tá? Então, no campo das correntes escatológicas, o crente encontra essas opções para você. Meu conselho neste caso aqui é que quando você for comprar um livro sobre escatologia, aí vem um conselho, pastor, não compra só de uma corrente. Porque se você compra só de uma corrente, você acaba não entendendo o que os outros autores, pastores e líderes pensam sobre este assunto. Eu acho que é importante o crente ter uma visão geral sobre isso, e não apenas sobre a sua própria visão. É bom ter uma visão geral. Porque se você for comprar somente livros que concordam com você, o que vai acontecer? Não falei com você que eu poderia falar 20 minutos para cada pergunta? Olha só, me acompanha aqui, raciocínio. Você vai numa livraria, aí pede o livreiro, lá no centro da cidade, tem uma livraria bonita da Assembleia de Deus, a CPAD, lá no centro da cidade. CPAD do centro, é enorme a CPAD do centro. É gigante a CPAD, linda. Você vai lá na igreja, na livraria e pede ao livreiro, aí eu quero um livro sobre Apocalipse de João, ou escatologia. Aí ele vai te levar uma sessão só de escatologia, cheia de livros, um monte. Aí você começa a folhear o livro. Concordou com você? Aí eu quero esse aqui, vou levar. Não concordou com você? Não gostei, quero não. Certo? Aí você vai com o segundo livro, e não gostei não concorda comigo? Deixa o livro. Concordou com você? Leva o livro. Aí eu te pergunto, qual é o propósito em só ler autor que concorda com você? Eu te pergunto isso. Qual é o propósito em você ter 50 livros na sua casa de escatologia que dizem a mesma coisa? Propósito desnecessário, acho que jogar dinheiro fora, né? Bastava um nesse caso. Meu conselho para você, entenda com espírito cristão que há outros irmãos, crentes fervorosos em Jesus Cristo, que têm uma posição diferente da sua no campo da escatologia, e se abra para entender o que ele está pensando. Não é para você mudar de opinião, não. É para você entender o que um outro irmão está pensando sobre este assunto. É nesse campo, tá? Não é para você ler um livro para mudar de ideia. Não, não é isso. Você ler livros de outras correntes para você entender melhor o que os outros irmãos pensam, né? Porque nós somos todos irmãos. Todos vamos para o mesmo espaço ao lado de Jesus, né? Lembra disso? Se somos crentes em Jesus Cristo, todos aqui, vamos todos morar com Jesus no céu, independente se você é pré, pós ou dispensacional. Me compreendeu aqui? Se você é pré-tribulacional, mid-tribulacional ou pós-tribulacional, o que você e eu mais desejamos é nos encontrar com Jesus, amém? Então não tem por que ficar irritado quando você lê alguma coisa no campo de escatologia que é diferente da sua perspectiva. Tente entender. Não é para concordar com o outro, é só entender. Então, olha só, o que eu disse para você aqui agora é, neste campo, nós temos as correntes escatológicas. Entender que elas existem torna este assunto mais pacífico, menos belicoso. Porque, eu confesso a vocês, Bárbara, quando o assunto é escatologia, dependendo da igreja, eu tenho medo. Eu vim para cá porque a Nilda me disse, olha, lá o pessoal é tudo bacana, tudo gente fina, né? Lá é tudo irmão do bem, né? Porque tem igreja, eu tenho um certo receio, tá? Tenho sim. Então, é sensato pacificarmos os espíritos quando nós estivermos falando deste assunto.
Todos precisamos entender, nesse caso aqui, que é um assunto difícil, denso, complexo, e neste caso, os cristãos se dividiram. Mas isso não vai roubar a nossa salvação, tá? Isso não tira a salvação de ninguém, né? Se você encontrar um pré e você é uma, se você encontrar um A e você é um pré, isso não vai criar diferença de status entre um e outro de forma nenhuma. Ambos são irmãos em Jesus Cristo, servos de Deus. E neste sentido, eu quero que você entenda que existem correntes. E quando eu falei para vocês agora há pouco, aquilo que eu penso sobre isso aí, você já me entendeu, né? Este que vos fala, ele é pós-tribulacionista, certo? Ele entende que a igreja vai passar pela tribulação, e após a tribulação, ela se encontra com Jesus para acontecer a ressurreição dos mortos, e após a ressurreição dos mortos, ela e os judeus, ressuscitados, glorificados, reinarmos juntos com Jesus durante o milênio. Amém. Obrigada, pastor. Sem querer, o senhor explicou para o meu esposo por que eu compro mais de um livro do mesmo assunto. Que ele me pergunta, para quê? Para quê? Obrigada. Próxima, mais uma, né? A última, por favor. Em Apocalipse, há a menção à besta que emergiu do mar. O mar se refere a uma nação, um lugar? Naquele contexto do Apocalipse, o mar se referia ao Mediterrâneo. Era de onde vinham essas coisas todas, assustadoras. O imperador vinha pelo mar. No contexto presente, a gente pode imaginar que o mar se refere a um mar literal, mas não é necessário entender que o mar aqui se refere a um mar literal. É o espaço de onde vem a besta. Ele pode vir do continente, ele pode vir da floresta, ele pode vir do deserto, ele pode vir de qualquer canto, tá? Então, atualmente, o mar não tem o mesmo significado que tinha naquela época. Você deve se lembrar que o mundo bíblico é o Mediterrâneo. Onde é que está o judeu lá no Antigo Testamento? Em volta do Mediterrâneo. Vai para a Babilônia, volta para a Palestina, vai para o Egito, volta para a Palestina. Onde é que Jesus está? Na Judéia. Onde é que Paulo está? Paulo está naquele ambiente ali, ó. Toda a história bíblica, toda ela se passa em todo o Mediterrâneo. Então, quando eles falam em mar, mar para eles é Mediterrâneo. Então, só que hoje para a gente, a besta pode vir de espaços outros. O mar é o lugar de onde ela vem. E pode ser interpretado como uma floresta, um deserto, qualquer outra coisa assim. Nessa primeira leitura, então, a besta seria Roma, então, que viria... A besta é o imperador romano que viria lá da Itália para perseguir os crentes.